Qual o seu sexo? Rivotril ou maconha? Você quer discutir qual assunto? Me conta a sua história. Não perguntei. Fica quieto, cara. Gostou? Gostou? Aê! Qual a sua opinião? A culpa? Vem pra cá debater comigo. 3 seres humanos. 3 cabeças. Droga, religião, política. Hoje com Guilherme, Seba e André. Falando em classe C, eu trouxe aqui André Gomes, advogado, criminalista, professor, e que vai contar um pouco da história dele, de como aconteceu a ascensão da classe C para ele. André, diz pra gente aqui, você foi da classe C, tu sabe do que é uma ascensão da classe C? Classe C eu só conheci quando eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Eu sou de uma classe bem baixa, baixa mesmo. Classe baixa, morando primeiro em conjunto habitacional, daqueles que de manhã cedo não tinham pão para comer. Minha avó fazia uma coisa chamada malaçada, que era farinha de trigo, água e açúcar, fritava e te dava com café preto, e era aquilo. Então você tem que se virar. Então não é essa história de classe C. Classe C o que seria? É uma pessoa remediada que teria uma condição de uma alimentação razoável durante os 30 dias do mês, isso é classe C, porque nós não tínhamos. Minha mãe era sozinha, criando 5 filhos e mais alguns agregados, com um salário de auxiliar de enfermagem. Não rouba tudo não, André. Era isso. César, conta pra gente, César. Você, o André, foi da classe baixa e estudou em escola pública, notou isso? Me conta agora um pouco de você, Seba. A minha história é uma história um pouco diferente da de vocês. Eu vinha de uma família muito abastada, meu avô, minha mãe, né, tinham uma situação muito boa. E no decorrer dali da década de 70 para 80, para 90, a nossa condição de vida foi declinando. E jovenzinho, eu fui lá para o que chamam de classe C, né? Então eu me via ali naquela faixa ali do pobre, né? E eu não pude estudar em colégio público, né? Porque na época que eu estava no colégio eu tinha uma situação razoável, mas depois passei a passar algum tipo de dificuldade, trabalhei de garçom, fui trabalhar em teatro, aí trabalhei como iluminador de teatro, como contra-regra, como ator. E aí eu fui estudar, fazer tecnologia da informação, tive relativo sucesso, né, nessa área e acabei splitando para umas classes acima. Hoje tem uma situação confortável. Acho que ninguém aqui é rico, mas aí também já saiu, conseguiu escapar um pouco ali daquela zona ali desconfortável que as pessoas chamam de classe C. A ascensão da classe C foi uma permissão que foi dada para ela se endividar ao máximo e hoje ela está pagando a dívida. Para o meu amigo Guilherme, eu vou fazer diferente. O Guilherme, ele conhece desse assunto. Então, não vou perguntar de que classe ele veio. Eu quero saber o que ele pode explicar para a gente desse assunto de divisão de classes. Esses leites de caixinha aí que tem aí. A ideia de classe A, B, C, D e E, ela tem muito a ver com o poder aquisitivo, né? E por isso, criou-se a ideia de que durante os últimos 20 anos houve uma ascensão da classe C, porque, de fato, você teve uma redistribuição de renda e uma parcela da população que vivia sob o consumo passou a frequentar o consumo, né? Isso é uma realidade. Sobre isso, tem muitos problemas em torno disso. Um desses problemas é, como a gente já sabe, a questão, por exemplo, da educação, dos direitos, né? São pessoas que frequentaram o campo do consumo, mas não sei, por exemplo, se foram também incluídos na comunidade dos direitos ou incluídos, por exemplo, no acesso à produção cultural, né? Como meu amigo já ia entrar nesse campo. Há uma série de questões acerca disso. Algumas dessas caixinhas, né? Talvez elas não sirvam tanto para a gente mais, talvez a gente precisa repensar algumas delas, mas em alguma classificação ela precisa ter. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar classe trabalhadora, classe média e classe dominante. Por que eu gosto disso? Porque eu acho que, de uma forma bem simples e resumida,
A gente tem uma camada de pessoas que estão abaixo da comunidade de direitos, ou seja, tem problemas para ter acesso à educação, saúde, moradia e tudo mais. Há uma série de pessoas que têm acesso a essas camadas, né, essa comunidade de direitos, ou seja, tem a sua cidadania colocada. E tem aquelas pessoas que têm, vamos dizer assim, muito. Né? São aquelas pessoas que pertencem à classe dominante, que tem, por exemplo, controle político, controle financeiro, poder de lobby, né? Que pode... para mim, essa é uma forma simples e eu acho mais útil de dividir. E eu acho que é importante a gente ter essa visão, porque a gente tem essa visão muito, assim... Acho que é quase um senso comum de falar que todos nós somos iguais, de uma certa forma, né? Em vários aspectos identitários. Na questão econômica, que é o que se refere à classe social, assim, de uma forma, enfim, mais restrita, nós não somos iguais, né? A gente tem uma grande diferença entre o que nosso amigo foi antes e o que ele é hoje, por exemplo, entendeu? A ideia de que hoje você pode prover educação, saúde, moradia, por exemplo, para seus filhos, já te transforma em outro lugar, né, na sociedade. E talvez esse seja a principal forma, eu acho, de divisão de classe. Quando a classe C conseguiu o poder de consumo, ela teve acesso a serviços e produtos que ela não tinha. Melhorou para todo mundo. Muito. Advogado, dentista, médicos, de modo geral, veterinários. A oferta desses produtos e dessa demanda não estava adequada para atender esse pessoal que ascendeu socialmente. Mas não queria perder essa fatia de mercado. O que eles fizeram? Forneceram produtos e serviços defeituosos. De qualidade duvidosa. Esse cidadão que ascendeu a um produto defeituoso, a um serviço defeituoso, começou a reclamar e recorrer a serviços jurídicos, que é o que todo mundo faz. E as demandas na área consumerista dispararam exponencialmente. O que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi pioneiro e depois todos os outros tribunais do país acompanharam? Ele afastou a figura do dano moral e criou uma figura jurídica chamada mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Por quê? O dano moral é indenizável. Mas o mero aborrecimento não. O mero aborrecimento é uma chateação do dia a dia. Apreensão. Então, se o banco te forneceu um serviço que você não queria, e como você não queria, você não pagou por ele e teve seus dados restringidos, para a classe A, classe B, entre aspas, seria um dano moral. Isso é um absurdo. Violaram a imagem, a honra subjetiva. O que a sociedade vai pensar do SEBA, que teve um nome incluído no SPC e Serasa? Dano moral. Mas quando as classes com poder aquisitivo menor começaram a demandar dessa forma, os tribunais falaram, opa, não tem dano moral. Isso aí é só mais um aborrecimento que você tem do dia a dia. Então tu está dizendo que a nossa justiça... É o quê? Seletiva? O que mais que você quer que eu fale? Deixa eu falar um negócio. Então fala. O trabalhador. Entendi. Mas quem é o trabalhador? O Antônio Emílio Moraes. Ele é cara um riquíssimo. puta trabalhador. Trabalhador pra caramba. Tem um cara lá no meu prédio, cara, que não vou falar o que as pessoas vão ver. Ele é classe C. Ou D. Trabalhou. Mas não quer nada com trabalho. Então, por quem é mais trabalhador? O Você cara da classe denigra a imagem da dominante, classe dominante ou o trabalhadora. trabalhador que é o trabalho da classe trabalhadora, que não quer nada com trabalho. Mas eu entendi. Né? Então, essa ascensão, ela vai se ponto dar importante, também, Sabatão. né? Ela vai se dar também pela meritocracia, pela Exatamente, dedicação, né? exatamente. pelo trabalho, né? Agora eu queria complementar essas duas falas, Termina. dizendo o seguinte, que há questões no Brasil que são estruturais e ele independe se a gente conhece fulano ou ciclano que não trabalha ou trabalha. Entendeu? É isso. Independe da minha relação Da própria. exceção. Se o cara trabalhou muito, ou o cara é herdeiro, por exemplo, ou se o cara é pobre porque ele é, de fato, merecedor daquela pobreza, ou se o cara trabalha igual um condenado, que é a maioria da população brasileira. Então, há uma Inclusive, questão... as classes dominantes. Trabalham muito. Trabalham muito. Trabalham muito. Tem uma relação Então- de democracia frágil em países subdesenvolvidos como o Brasil, que tem uma história escravocrata,
uma relação muito concreta de democracia e poder político, poder econômico, que à medida que países como o Brasil, que foram colonizados, que tiveram uma formação social, histórica extremamente desigual, hoje o cenário político e tributário ele é muito desigual, né? Os países onde o cenário político e tributário são mais iguais são países que têm mais estabilidade social e econômica. Sim. Mas a questão que eu acho que eu estou dizendo em relação a esse poder econômico é, no Brasil, se você tem muito dinheiro, você tem poder de financiamento, lobby de empresa para ser... Eu acho que no Brasil a gente... Ser rico é melhor do que em outros lugares. Então, são países onde... porque a democracia nunca tem uma democracia perfeita, né? Assim, sempre a gente está tentando achar o que dá, né? Aqui no Brasil, o escravocrata foi o dono de preto foi indenizado e o preto jogado na rua. Só daí você já tem uma população enorme de 3 milhões de pessoas sem capacidade de se sustentar, de melhorar de vida, e aquele cara, senhor de escravos, com mais dinheiro. Isso explica o fracasso social. O que explica o fracasso econômico? O que explica o fracasso econômico é justamente essa questão que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tinha dois modos de pensar a sociedade nos Estados Unidos que entrou em conflito, que era o sul e o norte americano, que entrou numa guerra, e o norte americano, que era um norte capitalista, empreendedor e tudo mais, ganhou isso, e o sul americano, que era escravocrata, plantation, latifundiário, perdeu. Então o modelo naquele momento passou a ser um modelo capitalista, de acumulação de capital, primitivo de capital, fazer, empreender e tudo mais. E daí esse modelo ganhou força no século XX. No Brasil nunca teve essa guerra da secessão e nós estamos até hoje numa política que prioriza. Nos falta uma guerra. Nos falta industrializar, né? A gente não precisa industrializar com guerra. Não, mas assim, falta Um sair da conflito. plantation. Falta um conflito. Sair da plantation, é isso que falta. A gente ainda... O que falta ao Brasil não é a industrialização. O que falta ao Brasil é passar por um processo de educação estrutural da população. Concordo integralmente. Não Isso sei se foi o resolve erro. o problema, mas melhora Esse foi o muito erro. a sociedade. Esse foi o Eu grande gostaria de saber o erro. que você está chamando de educação estrutural. Educação estrutural seria no sentido de você inverter o direcionamento do financiamento do ensino público. Ao invés de você privilegiar determinado setor, você espraiar o conhecimento e desenvolver pegando a criança desde a idade tenra, entregando com segundo grau completo. Agora é secundário, que só chama, né? Ensino médio completo. Deixando esse cara, esse cidadão brasileiro, quando ele terminasse o ensino médio, ele estaria em igualdade de condição de competir com qualquer outro cidadão brasileiro que viesse sido formado num colégio particular de ponta. Não sei. Se você não atingisse um grau, se esse pessoal não conseguisse ingressar em massa no ensino superior público, que seria a panaceia, pelo menos nós desenvolveríamos a sociedade brasileira. Eu não gosto muito de popular, mas essa questão, ainda assim, aí eu odeio concordar com ele, vou ter que falar, o pessoal ali das classes dominantes, aí vale a pena frisar classes dominantes. Casta dominante. Mas Enfim, nem sempre a caixa dominante detém capital. Essa galera ainda assim estaria em condições de competição, de competitividade, de crescimento. Deixa eu só... Agora sou eu. Não posso mais deixar você concluir. Conclui. A maior parte da população brasileira está fadada à oferta pública. Fato. O que o antigo presidente fez com a ação social dele foi dar comida, cara. Porque o povo aqui não tem nem comida. Quando você fala de educação estrutural, que lindo. Vamos botar todo mundo na escola 12 horas. 12 horas de escola. Ali, café da manhã, almoço, lanche, janta. É tudo perfeito. E nós chamamos capital para isso. Olha só. Capital. Mas não há interesse, porque a casta... Segundo dizem, a casta dominante no Brasil ela é tão ignorante que ela prefere gente incapaz de servir a ela, de trabalhar na indústria dela, do que ter gente capaz e bem alimentada. É o que eu ouvi nesse discurso aqui, quando, sem ninguém ofender, fala que a casta dominante, de alguma forma, impede o crescimento da população.
Eu não sou da casa Acho que você é dominante. mais esquerda que eu, hein? Eu não sou da casa dominante. Mas eu fico pensando, na minha indústria, que eu quero um auxiliar de serventes gerais falando 3 idiomas. E vindo da escola com os 3 idiomas. Como acontece em Israel. Sim. Portugal, pô. Por que eu quero isso? Portugal, Porque sim. eu supostamente sou da casa dominante e quero ser bem servido. É. Mas olha, Seba, esse papo acabou porque a gente tem um tempo. Nós vamos começar falando, continuar falando uma questão de miséria, mas nós vamos mudar o assunto. Eu ouvi um padre me confessou, ele me deu um exemplo. Falei para ele sobre a pauta, sobre cerveja, cigarro e maconha, e ele me contou uma história e falou assim: você sabia que quando todos os meus fiéis estão em casa com dor de cabeça, ou com algum mal-estar, eles tomam um remédio. Mas você sabia que o cara, quando está na rua, com o carrapato chupando o sangue dele, com frio, com dor de cabeça, você sabe qual remédio que ele usa, alemão? Cigarro. Ele não. Maconha, cerveja, cachaça, pó. Pura. Cachaça Então, pura. a pauta agora mudou. Cerveja, cigarro e maconha. Só vou ficar nesses 3 porque tem assuntos que eu nem vou tocar aqui. Mas cerveja, cigarro e maconha. Vou começar pelo Guilherme. Cerveja, cigarro e maconha, Guilherme, são drogas. Não vou te perguntar a diferença entre elas porque eu não tenho. Nem vou chamar de droga lícita nem ilícita. Eu quero saber do Guilherme. Você já usou droga? Qual foi a tua primeira droga? Você já via droga dentro da tua casa? Conta pra gente, Guilherme. Essa pergunta é uma pergunta capciosa, né? Porque eu posso responder que a minha primeira droga foi um torrão de açúcar. Sabe qual é? Acho que tudo aquilo que, de uma certa forma, a gente usa mesmo, assim, para algum tipo de escape, um escape de físico, mental, acho que a gente pode jogar isso no campo, nessa guarda-chuva gigantesco que é esse negócio de droga. Agora, é inegável que a gente tem um problema sério na nossa sociedade, 2 problemas na minha opinião, né? Um problema que é da dependência das drogas e o outro problema que é do estigma dos usuários de droga. Os 2 são grandes problemas. O problema da dependência da droga, eu acho que todos concordam. O problema do estigma da droga é uma luta. É uma luta. Porque existem, por exemplo, drogas como a maconha, que, sei lá, países e territórios mais progressistas, por exemplo, já entenderam que nós estamos falando muito mais do estigma quando a gente proíbe isso do que necessariamente de um bem-estar coletivo, né? De que a gente tem várias evidências em relação a isso, de que a guerra às drogas mata mais do que o uso da maconha. Por sinal, é quase uma piada entre aqueles que, de uma certa forma, têm alguma intimidade com a maconha, de que a maconha mata, sabe? Essa coisa. Agora, gera muito estigma, né? E tem muita gente na sociedade que ainda precisa ter esse debate de forma honesta, eu acho. É isso que a gente precisa, é começar a debater de forma honesta, sem um pouco dessa moralidade que tira, né, a possibilidade da gente ter esse debate. O Guilherme não respondeu, mas foi brilhante na tese dele. Foi. Não falou da cerveja que ele tomou, nada. Vou partir para o meu convidado, meu amigo, André Gomes, que eu tenho certeza que ele vai responder a minha pergunta. Cigarro, cerveja e maconha. Há um discurso formal de que a maconha é a droga de acesso. Eu já expliquei aqui para vocês que a maioria das pessoas conheceu cigarro e cerveja dentro de casa. E muitos começaram com essa droga. Então eu vou perguntar agora para o André. O que você pensa de droga? Você concorda com o nosso amigo Guilherme? Você discorda? Mas me responda. Qual foi a sua droga de acesso? A primeira. Minha primeira droga lícita foi cachaça. E eu tenho um contato muito... Só um minutinho. Quantos anos você tinha? Minha avó era viva, porque eu tomei uma surra porque eu bebi essa cachaça. Eu e meu irmão. Quantos anos? Eu devia ter uns 12 anos. Só interrompendo. Bebida alcoólica para criança não é droga lícita.
Tá. Criança não pode ter acesso à bebida alcoólica. Mas foi aos 12 anos e foi com álcool. Pode continuar, André. Aos 12 anos, vamos botar quase 40 anos atrás, eram outros momentos. E eu tive acesso a pessoas com problemas relacionados à droga muito cedo. Meu pai, alcoólatra, nós expulsamos ele de casa, eu, meu irmão mais velho, eu tinha 5 anos, meu irmão mais velho tinha 10 anos e a minha mãe. Nós expulsamos ele de casa e ele viveu como mendigo 17 anos, viciado em álcool. Meu irmão mais velho é viciado em cocaína, até hoje. Então, meu irmão tem 55 anos, há pelo menos quase uns 40 anos a gente entra e sai com ele. Deixa eu te interromper. De instituições. Ele é trabalhador? Trabalha. Todo dia? Não. Hoje Mas ele consegue trabalhar ainda? Ele já trabalhou? trabalhou. Mesmo sendo usuário de cocaína, ele era trabalhador. Assim, Só uma pergunta. Você é usuário de cocaína? Não. Você é usuário de maconha? Não. Você é alcoólatra ou bebe socialmente, como se diz por aí? Bebo socialmente. Vou te interromper A rapidinho. lógica é exatamente a mesma das drogas. Vou te interromper É rapidinho e mesmo. vou lá. O problema da droga é que é uma boa. delícia. Que é uma É que é delícia. uma delícia. Porque se fosse o que você pensa, que é uma merda, que deforma, que destrói imediato, ninguém come cocô. Vamos continuar. Ah, isso é muito bom. Essa daí tá no highlights agora. Tá passando Corte, gerador de corte. caracteres. Ninguém come cocô. Corte. Corte. Corte, Não, doutor. nem que tenha cortado. Gostei de você. Retomando a Retoma o teu fala. raciocínio. Deixa eu desenvolver. Quando a gente Meu coloca, cliente meu tem quando a uma. gente Peraí. coloca no mesmo bolo a cerveja, o açúcar, né, a cachaça e a cocaína, a maconha, o crack, a gente está falando que é tudo a mesma coisa e não é. Não, mas o papo aqui é cerveja, cigarro e maconha. Tá bom. Crack, cocaína é Tá bom, contigo mas com ele. eu tô falando de todos. Entendi. O que acontece? Aí eu vou falar até para a câmera aqui. Quantas mulheres, quantas famílias hoje vivem um flagelo tanto da droga ilícita, né, quanto da droga lícita, e que as mães, os pais, os irmãos, as esposas, os maridos também passam por provações extremas por causa das drogas. Eu percebo muito que tem muito estigma nessa fala aí, cara. Tem uma coisa, você olha para o cara que fuma maconha de uma forma super estigmatizada, diferente do cara que bebe cerveja, né? E eu acho que isso é que está por trás da filosofia que legaliza uma e não legaliza a outra, entendeu? Que criminaliza a outra. E tem razões históricas, como ele colocou, tem a questão da exploração do ópio, né, por parte do Império Britânico na Índia, e toda a criminalização desse processo. Ele foi exportado isso e a gente incorpora essa cultura de guerra às drogas, né, de uma forma quase que, assim, no nosso sangue. A gente tende a olhar para o usuário como um viciado e como uma pessoa Ruim. ruim. E o Joseph, ele perguntou, por exemplo, se... Eu achei que fosse até uma provocação. Se ele trabalhava, se o seu irmão trabalhava e tudo mais. Porque quando você falou assim, meu irmão é viciado em cocaína, eu pensei... qual é o campo mental ali que ele usou para dizer que o irmão era viciado e não, por exemplo, usuário? Eu senti que o Joseph estava tentando catar isso de você. Mas mas eu perguntei, ele é um trabalhador? Ele é um produtor? Catar isso. E aí que a gente percebe que há esse estigma. E estigma é uma coisa... É a questão que faz com que a gente... Não, de uma forma geral, né? Eu não estou No tentando... discurso. O estigma é aquilo que faz a gente, por exemplo, não conseguir sequer compreender ou cogitar a possibilidade, por exemplo, da maconha ser legalizada. Nós temos experiência. E eu acho que quando a gente pensa política pública e legislação, a gente pode pegar dados, né? Olhar as experiências do mundo. Então a gente pode pegar, por exemplo, o Uruguai, que fez isso, pode pegar a Califórnia, pode pegar a Holanda. A gente vai ver assim... Portugal. Portugal que descriminaliza... Portugal legalizou tudo. Descriminalizou, eu acho. Todo mundo querendo retroceder.
Tá? Ah, Todo você mundo que tá tá falando. Isso aí é Não, fake não. news. Não, não, Uruguai, não é fake a news, violência não. disparou. Todo mundo Para. A todo violência mundo não. que Olha só, olha legalizou só. tá querendo A retroceder. violência Todo não mundo. está Não ligada querendo, não. ao uso de drogas. Isso é uma disputa política, ela sempre vai ser uma vai Pô, disputa ser- está ligado ao Então, tráfico de drogas. eventualmente, sempre. nas democracias, tem um grupo mais conservador que entra no poder e faz essa força. Um grupo mais à esquerda ou liberal Isso, e faz tá uma bem, força. tá E bem. assim, isso vai estar sempre contraponto. assim, né? Isso é bom, isso Você é vai bom. ter sempre assim. Faz Isso é parte bom. da democracia, né? É bom. Agora, assim, né, a gente pode pegar concretamente e olhar a experiência desse país. São países que são, por exemplo, o estado da Califórnia é um estado que tem mais casos, por exemplo, de violência. Quando você fala, por exemplo, eu não sei quantas famílias tiveram suas vidas interrompidas por causa de uma pessoa que tem problemas com drogas, eu concordo contigo, isso é uma questão, que eu acho que é uma questão de saúde pública. Importante. É uma questão de saúde pública, a gente tem que pensar nisso. Saúde pública. Se você descriminaliza, por exemplo, essas pessoas elas podem sair e procurar ajuda sem a preocupação se elas forem presas. Agora, quantas pessoas são mortas nas favelas do Rio por operação de caça às Não, drogas? mas você acha que Quantas você acha que todo mundo que morre no morro é polícia que mata? Ninguém tá falando que falou de Você fala parte do violência. tráfico de drogas também. Não, Ninguém- a maioria das pessoas que morrem nas comunidades Como é que você morrem sabe? Pô, porque eu leio jornal, Não, eu sou um cara excluído. Cara, ah! olha só. Qual jornal? A maioria da... Você tá vendo a Voz da Comunidade Não, toda eu sei, semana? cara, eu sei. A Voz da A Comunidade maioria- discorda de a você. maioria da- a A maioria- Voz da Comunidade, a que é uma maioria imprensa livre dos de casos moradores de violência- favela Não pode, que ficam Alexandre. vigiando Não tu. pode, Voz da não Comunidade, pode. hein? Não pode. Não existe? A Voz da Comunidade é o quê? É um jornal de associação de Não, favela? independente. Independente de Pessoas quem? e moradores independentes Da que ficam onde? contando as Da histórias onde? das diversas comunidades do Rio de Pô, porque Janeiro. é subjugada pelos Ah, traficantes. que isso. subjugado. Mas é uma que associação, isso. tá vendo? Esse também faz parte do estigma, Que né? isso. Associação A gente moradora associa subjugada qualquer pelos produção de voz, qualquer coisa que venha da favela como algo ligado ao tráfico de drogas. Mas- O a gente tem um samba problema, também? Não a gente é tem um problema ligado, de tráfico de mas a gente Guilherme, a guerra às drogas, ela Guilherme, tem mais não é- prejuízo, ela dá Guilherme, mais prejuízo ao Brasil não é ligada, do que o cara mas usar maconha lá, mano. É subjugada, cara. É subjugada. Não sei, É subjugada. Olha O que aqui, olha aqui. Vou te acontece? explicar só uma Você tá coisa. na tua Eu casa, vou terminar o discurso tem um rápido. cara Sabe o que com acontece? R15, Sabe o que fala, acontece "Ó, com o meu amigo, viciado? fala aqui, Quando eu você quero dá o que você nome. fale aqui. Sabe por que o alcoólatra tem o nome de alcoólatra? Porque ele é viciado em álcool. Não. E o do cigarro tem uma outra definição? Porque o SUS recebe eles. Quando você chama o usuário de viciado, É estigma. você expulsa ele do Sistema Único de Saúde. Não é Expulsa. Ele não- Deixa eu só te interromper. Melhor ir embora, Agora melhor ir conta. embora. Não, vou voltar pro cara. O skate. Com vínculo Pô, de droga. encarei 3 horas de Acabou, engarrafamento pra tu acabou. não deixar o Acabou. cara. Vou deixar, vai chegar teu momento. Agora é o skate, skate, com o vínculo skate. da maconha. Então, cara, a questão do skate, cara, é o seguinte. Todos os lugares que tem jovens vai ter algum indício ou algum evento de droga. O skate tem maconha? Claro que tem. O surf tem? Tem. O bicicross tem? Tem. Viu o que eu te falei? Se você vier aqui, você fala o que você quer, o papo é reto. Vem pra cá, me dá um tema polêmico. Vem pra cá brigar com a gente. Papo reto com o doutor. Vambora. Voltei aqui com você, porque a ideia agora é outra. Política e religião. Não só o envolvimento da política com a religião, nem da religião com a política, mas política e religião. Um país laico, um Estado laico, é um Estado que respeita todas as religiões. Vou começar o papo de religião com um amigo que eu sei que tem o que falar. Vamos lá. Primeiro, cara, queria agradecer por você me reconhecer como um evangélico autêntico, Modelo. um modelo. Modelo. Vou olhar com um olhar cristão, né? O púlpito de uma igreja, ele só tem uma finalidade: pregar a salvação de Jesus às pessoas que ali vão o procurar. Não falei que era um exemplo? Pode continuar. Ali é para se pregar a salvação. Doutrina Para religiosa. se pregar a restituição da família, a restituição de vidas, a restituição de pessoas Para quem Caíram quiser estar ali. no flagelo, para quem quiser. Ninguém é obrigado. Né? Ninguém é obrigado a ter Eu não sou obrigado a aceitar a tua verdade, nem a conviver com ela como jamais. parte do poder. E mais ainda, tá? Jesus, ele ama o pecador. Agora, para não me estender muito e finalizar, o que acontece na política? Todo mundo aqui sabe que eu
gosto do Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, eu voto no Também. Bolsonaro, eu vou Fiz votar campanha nele de por novo. ele. Boa Se pra eu caralho. nomeasse alguém, porque um terrivelmente... Candomblessista, por exemplo. Macandumble, qual é o mandista? Umbandista. Macumbeiro, ó, o feiticeiro, Mas tem Pai Jairo. Tô nomeando aqui Pai Jairo, porque não tem feiticeiro mais pior do que ele. Você acha que Pai Jairo, ainda tendo todas as condições para estar naquele cargo, você como evangélico, porque você falou assim, isso dá margem ao doutor Joseph, você como um evangélico que eu conheço. Isso ia te incomodar. Isso Mas é você. óbvio que Obrigado. Como eu sei que eu... Mas você ia me permitir, como eu te permiti. Porque eu te permiti. E permiti ele também. Dizer que não é só pela religião, é também pela Mas competência. é claro, Vou voltar agora para você de novo. eu duvido que na hora de uma votação no Supremo Tribunal, ele vai votar contra algo que ele tem convicção bíblica. Tá? Pensa bem. Eu acredito. Qualquer matéria que chegar nele, Não. o fator de decisão dele vai ser jurídico. Eu tô olhando abismado, achando que Não, isso é uma acho coisa. Isso é uma coisa positiva? Isso acha isso positivo? Pra mim é. Não, isso é o mínimo. Pra mim é. Não. Não. Mas deixa eu te interromper agora. Vamos lá, Seba, agora eu vou te cortar. No Brasil, todo mundo nasce cristão, branco e heteronormativo. Já ouviu falar nisso? O que deixa a gente preocupado não é a legitimidade do André Mendonça, se ele tem currículo ou não, se ele é uma pessoa qualificada ou não, mas assim, é em função dessa agenda evangélica que diz respeito sobre doutrinas que são correlatas à minha individualidade sobre o corpo da outra pessoa. E são esses sujeitos, geralmente, pessoas que são homens, são pessoas que são brancas, poderosas, ricas, que estão legislando sobre, por exemplo, corpos de outras mulheres que são negras, são pobres, entendeu? E assim, é uma coisa que você tem que fazer no campo espiritual com as pessoas que estão querendo abortar. Porque o corpo da pessoa, eu acho isso assim um princípio que ele é muito maligno, cara. Eu acho que ele desconsidera a outra pessoa, cara. Eu acho um pouco empático. E eu acho que isso falta no debate político e religioso brasileiro hoje, pô. O Estado não deve ser religioso. Ele deve preservar a liberdade religiosa. Explica para o meu público, Guilherme, o que é intolerância religiosa. A intolerância religiosa, assim como o racismo, assim como o machismo, e assim como tudo, a homofobia, Feminismo. assim, Feminismo também. essa percepção ela é muito visível de que é uma religião dominante e é a religião estigmatizada. Aquela que há religiões, sobretudo as de Você matriz acha que africana. É um abismo isso, saca? É um abismo, o estigma é um abismo. Aí está Então responde para mim com 5 palavras. Vamos lá. Olhando para sua câmera. Sim. O que é intolerância religiosa? Intolerância religiosa é você não aceitar a crença religiosa do outro. Já ultrapassou. A crença do outro. Olha para tua câmera. Diz o que é intolerância religiosa. Intolerância religiosa é o ato de você querer sobrepor a sua religião à religião do outro ou a falta de religião. Então vai. Para você, uma pessoa religiosa, eu acho que você devia se perguntar o seguinte: a sua religião, ela é inclusiva ou exclusiva? Dependendo da resposta, você já sabe se você está no caminho errado ou não. Esse é meu final. Viu o que eu te falei? Se você vier aqui, você fala o que você quer, o papo é reto. Vem pra cá, me dá um tema polêmico. Vem pra cá brigar com a gente. Papo reto com o doutor.